Bom dia, pessoal. Tranquilo com vocês? Estou ajeitando as coisas aqui rapidinho para a gente começar. E a avaliação, estava tranquilo? Estava tranquila? Eu não tenho noção. Para ser sincero, assim, eu nem lembro quais eram as questões. Não lembro, assim, às vezes eu não lembro nem qual é o tema que eu cobrei na prova para vocês. É tanta prova, tanta coisa que a gente está fazendo nesse fim de ano que eu não consigo lembrar. Quando vai sair, eu não sei. Ainda não falaram para a gente, não. Mas deve estar saindo por agora. Né? Deve estar saindo, acredito. Uma semana no máximo. Mas aí eu não sei também até quando a gente vai ter que lançar. Isso eu não faço ideia ainda. Vocês estão conseguindo ver aí ou não? Beleza. Então, assim, eu não faço ideia, mas acredito que no máximo, no máximo, no máximo, estourando mesmo em 2 semanas. Até porque também, assim, a gente já está no fim do ano, né, galera? Rapidinho. A gente, né, se não me engano, a última. Um mês, assim, daqui a um mês no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, a gente já vai ter encerrado todos os nossos conteúdos. Então, assim, o resultado provavelmente vai ser um pouquinho antes, porque já já a nossa próxima prova, né? E aí acho que vai ser a última prova, não sei. Se vai ser a última prova do ano. Então, assim, o ano já está acabando. Então, acredito que vai sair o mais rápido possível. E, enfim, né? Vamos aguardar o que nos resta. E podemos começar o nosso conteúdo de hoje ou não? Podemos, né? Temos quanto? Temos 13 aqui. Né? Não sei se está entrando mais ou menos mais gente essa semana ou
botar nessa média mesmo? Vocês sabem dizer? 13, 14. E senão a gente começa logo. Enche no final? Ah, beleza. Então vamos começar logo. Senão a gente vai perder muito tempo. E hoje a gente tem 2 módulos para a gente ver. Tá? A gente vai começar falando sobre a crise de 29, na realidade. Né? A gente vai trabalhar com os anos 20. E aí, sobre os anos 20, a gente vai trabalhar logo o pós-Primeira Guerra Mundial, o auge da economia, o auge do isolacionismo político dos Estados Unidos. E a gente vai trabalhar com a crise de 29. E de como esse contexto da década de 20 contribuiu para o surgimento dos movimentos fascistas. Então, a gente vai dar uma base do que é o fascismo em si. A gente vai só sustentar a ideia do que é o fascismo, quais são as condições para a sua expansão. E aí, lembrando que essas condições elas não acontecem só na década de 20, elas, inclusive, podem acontecer hoje. Então, assim, a ideia hoje é trabalhar com os módulos 22 e 23, falando muito sobre a década de 20, sobre o auge dos Estados Unidos e sobre como isso contribuiu para o surgimento dos movimentos fascistas. Beleza, então, pessoal? E aí, né, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Primeiro, né, avisar que esse material aí, essa imagem já está lá na pasta do Google Drive. E eu tenho um slide, um PowerPoint, que trabalha com isso da década de 20, a crise dos anos 20. Que pode ser que tenha, não sei se vai ter mais informação, mas ele está um pouquinho mais completo, acredito, do que esse daqui. Tá? Se alguém quiser, eu também coloco lá na pasta do Google Drive. Só que só é sobre a crise dos anos 20. Foi inclusive que eu usei com o segundo ano, tá? Mas aí, se vocês preferirem, eu coloco lá, se não, também não coloco. Fica da vontade de vocês. Beleza? Enfim, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar hoje, eu acho que o último tema que a gente trabalhou antes da prova foi a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente chegou até o fim, a gente falou sobre o Tratado de Versalhes, também falamos sobre os 14 pontos de Wilson. O primeiro ponto que a gente vai iniciar a aula de hoje é fazendo uma breve mesmo, retomada em relação às consequências da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Como a gente já tinha colocado naquela aula, de um lado da guerra estavam os países da Tríplice Aliança, que aí está a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, e do outro lado estavam os países da Tríplice Entente, inicialmente França, Inglaterra e Rússia. Em 17, a Rússia sai da guerra e entra os Estados Unidos. E aí a participação, a entrada dos Estados Unidos na guerra era crucial para o desfecho a favor dos países da Tríplice Entente. Acontece que a guerra ela acaba em 1918, e aí todo e qualquer conflito, toda e qualquer guerra, a gente vai observar que há os acordos de pós-guerra. Quando não há um vencedor, eu lembro que eu comentei isso com vocês, a gente trabalha com a ideia de um armistício, ou seja, nenhum dos países se rende, né, decreta a sua derrota na guerra, e aí eles assinam um acordo de cessar-fogo. Tá? Agora, no caso da Primeira Guerra, há um derrotado claro, e aí se assina um acordo de paz. Vamos colocar desta maneira. Esse acordo de paz, o tratado de paz, a gente colocou que ocorreram 2, ou teve a tentativa de 2 acordos. O inicial foram os 14 pontos de Woodrow Wilson, os 14 pontos de Wilson, presidente dos Estados Unidos na época, que tentou construir uma ideia de uma paz sem vencedores, e aí levou também ao surgimento
da Liga das Nações mais à frente, mas esse acordo foi recusado porque Inglaterra e a França não aceitavam a ideia de uma paz sem vencedores, mas, mais do que nunca, uma paz com um derrotado, que era a Alemanha. Por isso, eles recusam os 14 pontos de Wilson e vão lá e assinam o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele claramente, né, tem uma paz com vencedores e uma paz com um derrotado, né, bem explícito. Esse derrotado era a Alemanha. Então, o que a gente vai observar? Que assim que acaba a guerra e é assinado o Tratado de Versalhes, a Alemanha ela é totalmente humilhada. Ela é colocada como a grande causadora da guerra, ela tem que se desmilitarizar, ela tem que devolver territórios à França, ela tem que pagar uma indenização. Ou seja, a grande derrotada nesse conflito, né, em todo esse evento, é a Alemanha. E isso a gente já colocou na aula antes da prova, de que o Tratado de Versalhes é um dos grandes causadores, dos grandes culpados, obviamente não ele sozinho, tá? Não só do surgimento do nazismo na Alemanha em si, como também da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente vai observar é que a Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, é o grande símbolo de toda a destruição que a Europa vinha passando desde o início da guerra. Primeiro, porque o conflito foi na Europa, então foi nos países europeus. Então, quando a gente pega a Europa do ponto de vista físico, ela está completamente destruída. Do ponto de vista político, ela também está completamente destruída. E do ponto de vista econômico, então, a gente nem vai falar nada. Então, a gente vai observar que logo no pós-guerra, a Europa ela está passando por uma, né, tentativa de reconstrução e ela vai começar a vivenciar um cenário de uma estabilização política. E aí repara que essa estabilização é uma estabilização que a gente pode colocar, de certa forma, infinitas aspas. E por que a gente pode colocar infinitas aspas? Porque os problemas que levaram, na realidade, à Primeira Guerra Mundial não foram resolvidos com o fim da guerra. Eles continuaram existindo. As rivalidades continuaram existindo. As questões políticas que levaram ao conflito continuaram existindo. Só que, agora, no pós-Primeira Guerra Mundial, não havia possibilidade de você, pelo menos nesse primeiro momento, levar essas questões a um patamar que vai levar a um novo conflito. Então, assim, em comparação ao que estava se vivenciando na Primeira Guerra Mundial, era óbvio que a Europa estava numa estabilização política. Era óbvio que estava numa estabilização política. Porque não tinha como você levar a uma instabilidade, porque estava todo mundo destruído. Então, nesse sentido, no pós-Primeira Guerra Mundial, a Europa vinha, né, passando por uma destruição, por uma estabilização política, entre aspas, sendo que o maior símbolo da degradação europeia naquele contexto era a Alemanha. A Alemanha foi o maior símbolo dessa destruição. Tanto que a gente coloca que a Primeira Guerra Mundial, de certa forma, levou ao fim da Belle Époque, ou seja, da bela época europeia. Todo aquele padrão, aquele comportamento, aquela opulência que a Europa tinha, se perdeu com o fim da guerra. E essa era a situação da Europa. Num outro aspecto, num outro lado, a gente vai observar a situação dos Estados Unidos. O pós-guerra, a guerra para os Estados Unidos, foi algo maravilhoso. Foi algo perfeito, essencial. Por quê? Né? Isso mostrou, né, todo aquele conflito, todo o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, levou os Estados Unidos a um fortalecimento econômico. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que já havia um desejo dos Estados Unidos de entrar na Primeira Guerra Mundial.
E havia esse desejo porque ele foi o grande financiador dos países da Tríplice Entente, né? Foi o grande financiador dos países da Tríplice Entente. E se a Tríplice Entente perdesse a guerra, todo investimento feito seria jogado por água abaixo e os Estados Unidos provavelmente entraria numa crise. Então, assim, a guerra foi essencial para o fortalecimento econômico dos Estados Unidos, mas, mais do que nunca, foi essencial para ele ser alçado à condição de maior potência econômica mundial. Então, a gente vai observar que, logo após a guerra, ou a guerra em si, faz com que haja uma alteração no controle econômico global. Sai a figura da Inglaterra e no lugar dela entra os Estados Unidos. E aí é que está o grande ponto. Para evitar que a sua economia fosse prejudicada, os Estados Unidos, logo após a guerra, passa a adotar um tom de um isolacionismo político. Então, o que seria essa ideia de isolacionismo político? É complicado a gente tentar entender essa ideia de isolacionismo político em um contexto onde a gente observa que é quase impossível de fazer isso. Mas a ideia é o seguinte, vamos lá. Ano de eleição nos Estados Unidos. Né? Estamos aí, vai acontecer agora em novembro. Eu não lembro agora a data. Mas a gente comentou isso quando a gente estava falando sobre alguma coisa, eu não lembro agora. Quando a gente estava falando sobre os Estados Unidos do século XIX. E a gente comentou que nos Estados Unidos, né, o sistema partidário lá é do bipartidarismo. Ou seja, tem até vários partidos, existem outros partidos, só que os partidos que predominam no cenário político é o republicano e os democratas. E logo após a Primeira Guerra Mundial, o partido que ganhou as eleições foi o Partido Republicano. Então, logo após as eleições dos Estados Unidos, os republicanos vencem as eleições. E aí, assim que eles passam a comandar a política estadunidense do pós-guerra, eles resolvem adotar uma postura política na política internacional, tá? Ou na política externa, os dois conceitos servem, né, para o que eu quero dizer aqui. Eles passaram a adotar uma ideia de um isolacionismo político, ou seja, eles adotaram um pensamento de não interferência em questões para além do território estadunidense, para além do território americano. E aí, quando eu estou dizendo aqui americano, eu não estou indo na base do pensamento deles, não, de que a América é os Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é de que eles estão adotando um pensamento de buscarem se preocupar ou buscarem interferir apenas nas questões do próprio território dos Estados Unidos ou nas questões do continente ou dos continentes americanos em si. Tá? Então, eles adotam essa postura isolacionista. Eles entendem que aquele conflito que eles entraram, que foi a Primeira Guerra Mundial, não era um conflito que tinha a ver com os Estados Unidos. Pelo menos os republicanos passam a adotar isso. Então, eles entraram naquele conflito, mas, a partir de agora, eles não vão mais interferir nessas questões. E, inclusive, isso fica claro a partir da postura dos Estados Unidos em não participar da Liga das Nações. A Liga das Nações ela é criada pelo Tratado de Versalhes, mas os Estados Unidos não participam. E por que não participa? Porque entende que a forma que a Liga das Nações estava sendo construída ali era uma forma que não ia resolver os problemas. E, mais do que nunca, ali era uma salinha de reunião, não é isso que eles falaram, obviamente, tá? Isso é a interpretação que eu estou tirando do pensamento deles. E para eles aquilo ali era uma sala de reunião para resolver os problemas da Europa, e ponto final, para discutir as questões que ocorriam entre eles. Então, a ideia que os Estados Unidos têm é que, ó, ali é problema deles, eu não vou me intrometer. Não à toa, a não participação dos Estados Unidos na Liga das Nações leva à ocorrência daquele caso que eu comentei com vocês, de o Brasil se sentir um representante natural dos povos americanos.
e aí gerar toda aquela confusão que eu comentei na última aula com o conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, os Estados Unidos adotam essa postura. E o discurso dos Estados Unidos, então, a partir desse momento, é de devemos recuperar os valores genuinamente americanos. Cara, isso, né, essa ideia, tá? Eu não tirei do nada, não. Né? E nem tirei copiando daquela reportagem que eu mostrei para vocês quando a gente falou sobre os Estados Unidos do século XIX. Porque eu lembro que eu comentei com vocês sobre a reportagem da reunião dos republicanos, né, no qual eles falam isso, que era necessário nos Estados Unidos, na reunião agora, tá? Das eleições dos Estados Unidos, que os republicanos falaram que é necessário a gente recuperar os valores genuinamente americanos. Essa ideia de recuperar valores genuinamente americanos não é uma ideia recente, não, pessoal. Essa é uma ideia que vigora nos Estados Unidos desde a Guerra Civil. Desde a Guerra Civil. Então, assim, entre os republicanos, principalmente, existe uma noção muito grande, de que conforme há um progressismo recorrente nos Estados Unidos, de que esse progressismo ele é a grande causa da degradação moral estadunidense, de que esses valores genuinamente americanos vêm se perdendo. Até aqui, pessoal, está tranquilo ou não? Alguma dúvida? Quer que eu repita algo? Então, o que a gente começa a observar, o que a gente vem observando, né, logo no pós-guerra, é isso. O governo republicano, né, os governos, no caso, que são 2 presidentes que vão seguir, né, eles vão defender essa ideia. Devemos recuperar os valores genuinamente americanos. Valores estes que estão sendo perdidos desde o fim da escravidão, desde a 13ª emenda. Cara, isso é tão, né? Qual palavra eu posso usar? Bizarro. Vou usar a palavra bizarro porque é muito bizarro. E esse discurso naquela época era tão bizarro que, em 1915, foi lançado um filme, O Nascimento de uma Nação. Esse filme é um dos clássicos no cinema mundial. E qual é o grande problema do Nascimento de uma Nação? Ele tem um teor racista gigantesco. Ele foi feito pelo diretor David Griffith, e o filme Nascimento de uma Nação, ele contava justamente sobre a história dos Estados Unidos no pós-abolição. E aí, o filme ele vem contando a ideia de que, quando ocorre a 13ª emenda, os Estados Unidos entram num verdadeiro cenário de caos, destruição e subversão. Esse é o discurso, no qual os valores genuinamente americanos haviam sido destruídos. E aí, né, começa a vir todo esse discurso, e o filme ele faz nada mais, nada menos que uma homenagem à Ku Klux Klan. Né? Porque o filme retrata a Ku Klux Klan como uma organização benevolente e defensora dos valores americanos. Então, eles começam... O filme assim, é assustador. Né? Ele começa no filme a defender a ideia de que a KKK era uma organização que não era violenta e só tinha como objetivo, só tinha como interesse restaurar a ordem nos Estados Unidos. Por isso, no filme O Nascimento de uma Nação, eles retratam, primeiro, o filme ele utiliza em larga escala do blackface, que a gente sabe que hoje é visto como uma prática racista, inclusive porque todos os blackfaces utilizados ao longo da história tinham como objetivo estereotipar os negros. E aí, no Nascimento de uma Nação, tem vários personagens negros, obviamente, muitos com blackface, obviamente, e um dos principais que aparece, ele obviamente, um homem negro, mas que ele é tratado
como, né, no filme, como um estuprador. Né? Então, ele abusa de mulheres. Né? E aí, as cenas no qual aparece isso, geralmente, né, as cenas de uma mulher branca, obviamente, né, muito jovem, e aí é inocente, essas coisas como um todo, e o indivíduo, o homem negro que aparece no filme, ele é aquele cara mau, que vem para fazer o mal à sociedade, e aí é que está o grande discurso. Repara que está estereotipando o homem negro como um ser violento, como um homem violento. E aí ele está atacando justamente quem? Os brancos. Então, assim, quando surge a Ku Klux Klan, ela surge com o objetivo, né, pelo filme, de fazer essa defesa dos valores genuinamente americanos. Não são violentos, não são racistas, estão em defesa da pátria, estão em defesa dos Estados Unidos. E aí, então, esse filme, ele, além disso, ele traz algumas novidades para a própria Ku Klux Klan, como, por exemplo, até o nascimento de uma nação, a KKK ela não utilizava nos seus rituais, né, nas práticas que eles tinham, o fogo. Eles não eram acostumados a usar o fogo. Né? Sendo que, no nascimento de uma nação, o David Griffith, ele achou interessante, ele achou que esteticamente ficaria bom, né? Ficaria bonito, né? Chamaria atenção, o uso de fogueiras pela Ku Klux Klan no filme. E aí, quando o filme surgiu, foi um sucesso porque, inclusive, o filme ele foi exibido na Casa Branca, né? Naquela época o filme foi exibido na Casa Branca, e aí esse filme ele foi o grande causador, foi o grande ponto de impulso para o ressurgimento da KKK nos Estados Unidos. Porque desde mais ou menos 1870, a década de 1870, 1880, a KKK estava extinta. Ela não existia mais. Ela até existia de forma ilegal. Quando há o surgimento do nascimento de uma nação, quando ele é exibido na Casa Branca, leva ao ressurgimento da KKK. Né? E aí eles começam a se adaptar à realidade na qual estavam inseridos e passam a utilizar das fogueiras, coisa que até antes eles não faziam. Então, repara como geralmente a gente tem uma visão de que uma obra cinematográfica ela não tem um intuito, ou ela não consegue exercer algumas influências na sociedade. E isso, assim, há muito tempo eu sempre gosto, eu acho que é extremamente necessário, eu sempre tento reforçar a todo instante. Gente, nenhuma obra, tá? Nenhuma obra artística, ela é feita sem intenção. Tudo tem uma intenção por trás, né? E aí as pessoas ficam achando, nossa, a galera de história é insuportável, porque eles olham tudo de maneira crítica, né? Eles não conseguem curtir nada. Pô, a gente consegue curtir. Eu me amarro assistir o filme do Homem-Aranha. Me amarro assistir o Homem-Aranha. Né? Mas eu consigo ver os objetivos por trás do filme do Homem-Aranha. E mesmo assim eu consigo curtir amarradão. Eu me amarro no Homem de Ferro. É um dos que eu menos gosto, inclusive. Mas gosto do Homem de Ferro, gosto do Batman. Mas eu consigo entender qual é a mensagem por trás. Tudo que a Hollywood faz tem uma mensagem por trás. Às vezes a gente não consegue percebê-la claramente. Mas desde o início ela tem a mensagem. E ela atua no nosso inconsciente sem a gente perceber. Então, assim, o que o David Griffith fez aquilo ali, ele não fez à toa. Ele não fez à toa. Se no filme ele defendeu que a Ku Klux Klan era uma organização benevolente, ele era a favor da Ku Klux Klan. Ele defendia a KKK. Era basicamente essa ideia. E, ao ser exibido na Casa Branca, era sinal que o governo dos Estados Unidos, na época, também defendia essa base, também defendia esse pensamento, essa política. Não à toa, para recuperar os valores genuinamente americanos, eles começam a fazer todo um combate à ideia de subversão. Só que aí é que está a grande questão. O que é a subversão? Porque é muito fácil falar, não, vamos combater a subversão. Só que o que é a subversão? É isso que a gente tem que parar para pensar. Subversivo era, naquela época nos Estados Unidos,
era todo aquele indivíduo que não fazia parte desses valores genuinamente americanos. Então, o indivíduo negro, o homem negro, a mulher também, porque a sociedade estadounidense era marcada por isso, né? E aí tinha a questão de os que eram católicos ou os que não eram protestantes, porque o verdadeiro americano, os valores genuinamente americanos, estão relacionados com o americano branco, com o estadunidense branco e protestante. Qualquer coisa que vai num caminho contrário não é um valor genuinamente americano. Então, guardem isso na cabeça de vocês. Porque, até hoje, quando se defende a ideia de um valor genuinamente americano, você vai construir um movimento que vai defender o estadunidense branco e protestante. Qualquer coisa diferente disso não é um valor genuinamente americano. Tá? Então, a gente começa a defender essa ideia. E aí vem todo um combate à subversão. Vem toda uma política voltada para uma moralização e anticorrupção dos Estados Unidos. Vamos retomar os valores morais da nação estadunidense. E aí, para isso, vai ser feita nos Estados Unidos naquela época a 18ª emenda. A 18ª emenda, que inclusive vai proibir, que vai ser caracterizada como a lei seca nos Estados Unidos. Ou seja, para moralizar os Estados Unidos, para voltar com o país no eixo, vai ser proibida a venda de bebidas alcoólicas, entre outras coisas. Mas a venda de bebidas alcoólicas vai chamar mais atenção. Por quê? Vai levar ao surgimento de todo o movimento mafioso nos Estados Unidos, Chicago e por aí vai. Então, o que a gente começa a observar que se adota uma postura de uma suposta moralização, de um combate à anticorrupção, ao passo que vai ocorrendo isso e, ao mesmo tempo, vai surgindo um movimento racista, que é a KKK, e não há nenhuma contraposição, não há nenhuma resposta, não há nenhum movimento de conter o surgimento deles. Então, assim, para se defender esses valores genuinamente americanos, se aceita a existência da KKK. Logo, começa a se questionar, obviamente hoje, isso na época não era feito em larga escala, que o governo dos Estados Unidos naquela época, o movimento republicano, há um questionamento muito grande de que o movimento republicano ele é condizente ou ele não tem oposição nenhuma, inclusive é importante para ele que haja esses movimentos supremacistas, que haja esses movimentos racistas como a KKK. Não à toa, não sei se vocês acompanharam. Espera aí, gente, o fone caiu. Não à toa, não sei se vocês acompanharam, que nas últimas semanas ocorreu o debate nos Estados Unidos. Não sei se vocês acompanharam as notícias acerca do debate nos Estados Unidos. E dentro desse debate, houve uma discussão muito forte em relação ao Black Lives Matter, que está acontecendo lá, que está acontecendo ainda, que é os movimentos em defesa dos direitos civis da população negra, e que entende-se que lá a posição dos candidatos em relação ao Black Lives Matter, a tudo o que está acontecendo, vai ser determinante para o resultado das eleições. E, de fato, se a gente parar para pensar nos números das eleições, isso está se fazendo um pouquinho presente. A gente está conseguindo observar que há uma diferença muito grande, e essa diferença, segundo os pesquisadores, os especialistas nos Estados Unidos, é muito decorrente do posicionamento dos candidatos, primeiro, em relação à pandemia, em relação à Covid-19 e também em relação às movimentações. Por exemplo, a gente viu que nas eleições lá, o Trump, quando perguntado sobre os supremacistas, sobre o movimento dos supremacistas, ele saiu pela tangente. E aí, como que ele saiu pela tangente? Ao invés de criminalizar o movimento supremacista lá, todos os supremacistas que estão acontecendo, ele resolveu sair pela tangente e aí questionar a ideia de que o Black Lives Matter,
todo o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, estão levando os Estados Unidos a uma subversão, né? Estão levando os Estados Unidos a um caos. Quando ele faz isso, ele não faz à toa, pessoal. Ele fez aquilo ali porque grande base do eleitorado do Trump apoia, de alguma forma, os supremacistas. Então, assim, o movimento supremacista lá, ele é totalmente contrário, tá, ao Joe Biden. O Joe Biden que é democrata. Então, assim, para não perder uma base eleitoral, ele não criminalizou, né, o movimento dos supremacistas brancos. Então, assim, isso ficou muito claro no processo eleitoral, no debate, que para não perder uma base, que para não ser criticado por um movimento extremista lá, ele resolveu sair e aí acusa, né, o outro lado, que vai facilitar justamente aquilo ali. Então, assim, parece que não, mas o cenário das eleições de 2020 tem muito a ver com o cenário dos Estados Unidos pós, né, Primeira Guerra Mundial, o cenário da década de 1920. Então, assim, é o caminho que está seguindo. E aí, só que a questão como a gente está num contexto de pandemia, né, de todo esse caos social, há um movimento muito forte de contestação a esse radicalismo, ainda mais por conta de que, assim, dentro do esporte estadunidense, e isso é muito interessante, porque, né, nesse cenário de pandemia, muita gente em casa, obviamente, se a gente pegar os dados, né, os números, né, das pessoas assistindo os esportes na televisão, no geral, esses dados provavelmente cresceram demais. Tivemos muito mais pessoas assistindo TV, né, ou internet, essas coisas como tudo do que anteriormente. E nos Estados Unidos, um dos esportes mais assistidos nos últimos tempos, até porque talvez era o único que estava ocorrendo lá, era o basquete. E dentro do basquete, a gente viu um movimento dos jogadores muito forte em relação a essa questão, né? Um dos maiores nomes do esporte, na história do esporte, que é o LeBron James, ele está fazendo campanha ativa para as pessoas votarem. Para as pessoas votarem. Então, assim, ele tem uma fundação que incentiva as pessoas a votarem, tal. Nas camisas dos jogadores estava lá o vote, vidas negras importam. Então, assim, isso impactou muito, porque muitas pessoas nos Estados Unidos ficaram assistindo. Era uma das únicas coisas que tinha para assistir, a NBA. Então, assim, esse cenário todo, hoje, está gerando um impacto totalmente diferente do que foi gerado nos anos 20. Por quê? Nos anos 20, essa política ela foi reforçada pela adesão, pelo apoio da população estadunidense. E esse apoio também se deu muito por questões econômicas. Talvez, se a economia dos Estados Unidos, né, se a gente não tivesse nessa situação de pandemia e a economia dos Estados Unidos ela não tivesse passando por alguns problemas, assim como o mundo todo está passando, a gente não veria essa contestação muito forte ao governo republicano que está lá agora. Na época, na década de 20, a gente viu uma adesão muito grande. A gente viu um apoio muito grande da população. E por que a gente observou um apoio muito grande? Porque a situação econômica estadunidense ela estava voando. Ela estava em perfeitas condições. Os Estados Unidos, pós-Primeira Guerra Mundial, estava num dos seus auges da economia ao longo da história. E por que eles estavam no seu auge? De que maneira eles conseguiram chegar ao auge? Através do isolacionismo. O isolacionismo foi perfeito para a economia dos Estados Unidos. Como assim o isolacionismo político foi perfeito para a economia dos Estados Unidos? Simples. O que os Estados Unidos fez? Na época, eles eram grandes defensores do liberalismo econômico. Só que, o que é o liberalismo para eles? O liberalismo é, eu quero liberdade para atuar economicamente da maneira que eu quiser. Agora, para vocês, a liberdade não é tanto assim. E isso ficou claro para eles. Isso fica claro quando a gente vai observar a economia. Por quê? O que os Estados Unidos vai fazer para ter esse auge econômico? Inicialmente, eles vão adotar a postura
do subsídio fiscal a estadunidenses. Ou seja, o governo vai pagar, né, ou vai isentar, vamos pensar desta maneira, vai isentar produtores, a galera ligada à economia dos Estados Unidos de impostos. Ao mesmo tempo em que dá uma isenção aos produtores estadunidenses, eles vão adotar uma postura do protecionismo alfandegário, ou seja, dá isenção para quem é de dentro e para quem é de fora aumenta as taxas alfandegárias. O que a gente está observando então? Que dentro da economia estadunidense, obviamente, quem sempre vai sair, né, beneficiado vão ser os próprios estadunidenses. Vai ser nesse contexto de isenção para estadunidenses e protecionismo que a economia estadunidense ela vai conseguir se desenvolver. Só que essa economia estadunidense ela não se desenvolve se não tiver consumo. Não basta você produzir, não basta você ter isenção. Você precisa também ter um consumo. E como é que vai ocorrer esse consumo, gente? Esse consumo vai ocorrer a partir do que a gente entende como o American Way of Life, ou seja, o modo de vida do americano. Começam a ocorrer diversas campanhas nos Estados Unidos de incentivo, de que, ó, você quer uma vida perfeita? Você quer viver como o americano ideal vive? Como o padrão de americano vive? Então você tem que consumir. Começa a surgir uma série de propagandas nos Estados Unidos. E aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma das propagandas que surgem naquela época. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só um instante. E aí, só vou tentar mostrar uma mesmo. E assim, eu vou mostrar uma porque uma basta, porque no fim das contas a maior parte delas eram iguais. Estão vendo aí ou não? Ó, essa aqui, eu gosto muito dela. Por quê? Repara que todas, né? Estou mostrando só essa a princípio, né? Mas todas as propagandas da American Way of Life vão traduzir ou vão mostrar para as pessoas um modelo de família perfeita, tá? Uma família que tem tudo em casa, olha só, todo mundo feliz. É quase uma propaganda de margarina que a gente tem hoje. Que nunca tem problema, todo mundo tomando café junto, todo mundo rindo, feliz 7 horas da manhã. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Né? Então, assim, é um modelo de família perfeita. Se você quer viver como americano perfeito, vamos consumir. Vamos consumir. É super necessário a gente consumir. Né? Aí, repara, né? Tem essa família aqui, e aí tem essa família aqui também que está consumindo. E aí, exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Né? É tudo branco. Né? Por quê? O valor, a família genuinamente americana naquele contexto era uma família branca, protestante. Esses eram os valores genuinamente americanos. Se a gente parar para passar aqui em todas as propagandas, a gente não vai ver. Ó, aqui tá mais uma. Ó, mais uma. Não tem, tá? Não tem diferença alguma. Todas as propagandas, mais uma, todas as propagandas, eles vendem a mesma imagem, tá? Vendem a mesma imagem. Então, assim, isso mostra claramente qual era a mentalidade dos Estados Unidos naquele contexto. Então, assim, começa a se vender essa questão de que, ó, você quer viver a vida perfeita, você quer viver o sonho do americano, passe a consumir. Porque se você consumir, você vai ter tudo. Então, assim, começa a se vender essa ideia. E aí, a galera, né, querendo ter a vida da americana perfeita, começa a consumir em larga escala.
Então, assim, a economia dos Estados Unidos, a gente vai observar que no pós-Primeira Guerra Mundial, ela vem um crescimento vertiginoso. Né? Vem um crescimento vertiginoso mesmo, galera. Mesmo. Isso influenciado pela isenção fiscal, pelo protecionismo alfandegário e também, obviamente, pela questão do incentivo dos Estados Unidos, a questão do American Way of Life, efetivamente. Então, assim, graças a isso, a economia ela começa a crescer. Então, assim, há um incentivo, né? Há um incentivo nos Estados Unidos da questão de você trabalhar, né? Então, lá você tem que trabalhar, porque, né, se você não trabalhar, você não vai conseguir nada na vida. É essa a ideia que tem lá. Então, assim, quando a gente para pensar na comparação do Brasil com os Estados Unidos, né, durante alguns períodos, né, há um tempinho atrás, eu via muita gente criticando as leis trabalhistas no Brasil, dizendo que o Brasil era um país que não conseguiu crescer, né, não conseguiu se desenvolver, porque, em comparação aos Estados Unidos, aqui tinha muitas leis trabalhistas, e que lá nos Estados Unidos era normal um trabalhador ele almoçar em 15 minutos. Né, almoçar em 15 minutos. Então, isso era completamente normal. Então, assim, lá nos Estados Unidos, como tem toda essa ideia de que tempo é dinheiro, de que você não pode perder isso, você começou a incentivar em larga escala as pessoas a se alimentarem em rede de fast food. Né? Então, assim, começa a ter todo esse incentivo. E aí, mais do que nunca, né, para entender isso também, não sei se você gosta desses filmes, tem um filme que mostra sobre o crescimento da rede do McDonald's. Né? Se não me engano, é Fome de Poder, o nome do filme. Mostra como que o McDonald's ele saiu de uma loja, né, uma lanchonete de uma cidadezinha pequena e começou a crescer. E aí, assim, mostra também como o McDonald's ele tem um poder muito grande nos Estados Unidos, porque o filme deixa claro para a gente que a maior forma de arrecadação financeira do McDonald's não é através da venda de alimentos, é através do mercado imobiliário. Porque todo o terreno em que o McDonald's, onde tem o McDonald's, onde brota o McDonald's do chão, né, porque a gente nunca vê ele surgindo ali, todo o terreno onde tem o McDonald's, esse terreno, obviamente, é do McDonald's. Não é um território, não é um terreno alugado, nem nada. A não ser em shopping, essas coisas, obviamente. Mas o lugar na rua onde tem o McDonald's, aquele terreno ali, é do McDonald's em si, não é de outro. Então, assim, o próprio McDonald's ele ganha dinheiro com especulação imobiliária. Então, assim, a especulação imobiliária consegue influenciar outras questões. E aí você foca nisso daí para a má alimentação, você consegue trazer para tudo isso. Assim, é uma forma, é uma empresa que a gente acha que é muito simples, mas ela está envolvida num ramo muito maior. É incrível pensar nessas coisas, como os caras têm essa mentalidade. Inclusive porque o dono do McDonald's, se não me engano, ele já morreu. Né? No filme, ele mostra justamente isso, que não foi ele que criou, ele roubou o McDonald's dos irmãos lá, que até hoje a família não viu um centavo do dinheiro que foi prometido a eles. Eles nunca ganharam nada. Então, assim, isso começa a acontecer, mas a má alimentação é influência disso, sim. Porque, assim, há uma necessidade de que tempo é dinheiro e quanto mais tempo você perder numa alimentação que na hora do trabalho é visto como algo não essencial, né? Não sei como, mas enfim, você vai perder dinheiro. Então, começa a se incentivar essa ideia dos fast foods e a gente vê no que dá hoje. Né? E tem um documentário que é muito antigo. Eu vi na época de escola, que é muito bom de ver como isso gera influência na vida da sociedade, que é A Dieta do Palhaço. A Dieta do Palhaço mostra é um documentário que o cara ele faz uma dieta, né, com muitas aspas, ele se alimenta durante um mês só de McDonald's. Ele vai todos os dias se alimentando
ele mostra quais são os efeitos disso na saúde das pessoas que se alimentam nos Estados Unidos só por isso. E aí a gente, para completar a situação, para a gente voltar aqui, a gente vê que nos Estados Unidos não existe sistema único de saúde. O sistema nos Estados Unidos de saúde, ele é basicamente 100% privado. Então, assim, isso gera uma série de consequências, né, para a saúde da sociedade que as pessoas não conseguem lidar. O exemplo que estava se colocando agora, que o tratamento do Trump, né, de Covid custou $100 mil. Ele ficou 3 dias no hospital e custou equivalente a $100 mil. Coisa que ninguém nos Estados Unidos, né, a maior parte dos estadunidenses, não tem condições de comprar. Então, assim, há toda uma estrutura, né, de quebrar com a qualidade de vida da população. A população, né, perde saúde, obviamente, e não tem condições de se tratar adequadamente. O sistema lá é bem complicado. Mas, enfim, é a terra da liberdade, é a terra dos sonhos. E então, a gente começa a observar justamente essas coisas acontecendo nos Estados Unidos. E aí vem a ideia do American Way of Life, como eu tinha comentado. Além disso, do American Way of Life, durante a década de 20, os Estados Unidos ele vai fazer o Plano Dawes. Tá? Esse plano ele tem como nada mais, nada menos, o objetivo de ajudar a recuperação da Alemanha. Tá? Então, é um plano de recuperação, de ajuda e recuperação econômica da Alemanha. Então, o que a gente vai observar? Por que os Estados Unidos, nesse contexto, tá, no momento, né, no qual ele está crescendo economicamente, ele faz um plano de ajuda econômica à Alemanha? Pelo simples fato de que ele estava consumindo em massa, estava produzindo em massa, perdão, mas ele também queria um consumo em massa. E aí, o consumo dos Estados Unidos por si só não bastava. Não bastava. E, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, ele tinha um mercado consumidor na Europa considerável. Tinha um mercado consumidor na Europa considerável. E aí que está a grande questão. Por quê? Eu tenho meu mercado consumidor nos Estados Unidos, bom, e a Europa está quebrada. A Europa não vai consumir tanto quanto deveria, ou tanto quanto eu queria. Mas, como a economia deles está quebrada, eles não conseguem produzir lá, eu vou assumir o papel de produtor e vou vender para eles. Então, durante a década de 20, os Estados Unidos tinham como grande mercado consumidor os países europeus. E aí, em 24, tem esse plano de ajuda econômica à Alemanha, que estava totalmente falida, que estava totalmente quebrada. E você ajudar economicamente a Alemanha, naquele contexto ali, era mais um aspecto que você tinha, né, para se criar um mercado consumidor, né, para desenvolver mais o mercado consumidor para os Estados Unidos. E aí, é nesse contexto aí, é nesse momento agora, que a gente vai notar que os Estados Unidos começa a passar por uma intensidade econômica. Como assim uma intensidade econômica? Vai ser o auge, né? Vamos colocar que a metade da década de 20 vai ser o auge da economia dos Estados Unidos. Por que vai ser o auge? Porque a gente vai observar uma baixa inflação e um baixo desemprego. Então, nos Estados Unidos, a gente vai ter uma baixa inflação e um baixo desemprego associado com uma alta produtividade e um alto consumo. Cara, isso é perfeito para a economia dos Estados Unidos. Porque o valor, a inflação está baixa, então os produtos não estão caros, o desemprego também está baixo, você está conseguindo produzir muito e você está tendo muito consumo. Você está tendo muito consumo porque a renda per capita nos Estados Unidos era grande. Então, assim, os Estados Unidos ele está no auge da sua economia. Está no auge da economia. Só que o problema para os Estados Unidos era que, na realidade, eles implementavam um modelo do liberalismo econômico. E o que seria isso do liberalismo econômico? A não interferência do Estado na economia. Então, o Estado ele se ausentava de tomar decisões
de influenciar a questão econômica. Por quê? Eles defendiam a ideia do livre mercado. Eles defendiam a ideia da mão invisível regendo a economia. Enquanto a economia dos Estados Unidos estava boa, estava perfeita, maravilhosa, show. Não tem críticas a se fazer ao liberalismo. O grande ponto é que, a partir de 25, 26, a Europa começa a demonstrar uma recuperação econômica. Ela, obviamente, não atinge números que atingia antes da Primeira Guerra Mundial, mas ela começa a se recuperar. E essa recuperação econômica europeia, logicamente, faz com que haja uma redução das importações estadunidenses. Ou seja, eles vão começar a reduzir a compra de produtos vindos dos Estados Unidos. Perfeito, não tem problema nenhum. Só que, mais uma vez, liberalismo econômico. O Estado se ausentava da economia. Então, o Estado ele não tinha controle dos rumos que a economia estava tomando de fato. E por que não tinha esses rumos? Porque muitas das empresas tinham nos seus balanços financeiros, ou seja, nos seus resultados financeiros, situações aparentemente maravilhosas. Então, assim, o número de receita de diversas empresas estava lá no alto. Quando a receita da empresa está lá no alto, imagina-se que ela está passando por uma boa situação. Só que não se sabia, ou não se fiscalizou efetivamente, de que essas receitas altas estavam na base dos empréstimos. Então, muitas das empresas não estavam arrecadando dinheiro, efetivamente. Porque houve a queda na venda para o exterior, na venda para a Europa, e elas estavam começando a passar por uma crise econômica, as empresas. Só que elas começaram a fazer o uso de empréstimos. E aí esses empréstimos, nos balanços, elas não colocavam como empréstimo, colocavam como receita. Ou seja, pareciam, davam a noção de que elas estavam lucrando. Essa noção que era dada, que se vendia para a economia dos Estados Unidos, gerou uma falsa noção, uma falsa realidade de que a economia estadunidense estava nas alturas. Quando, na realidade, o que a gente estava observando de que existia uma hiperprodução associada a um subconsumo. O que a gente nota, então, é que os Estados Unidos estavam produzindo muito e estava vendendo pouco. Porque a Europa recuperou a sua economia, e agora só tinha o mercado consumidor estadunidense, sendo que a produção continuou em níveis como se a Europa ainda estivesse comprando. E, na realidade, isso não estava acontecendo. Logo, o que a gente vai notar? Que vai chegar um momento que essa hiperprodução associada a um subconsumo vai levar à falência das empresas. As empresas vão, aos poucos, perdendo valor de mercado. Porque, naquela época, já tinha toda a questão das bolsas de valores, as bolsas de ações. Então, as empresas tinham suas ações nessas empresas, nessa bolsa de valor. E aí, o que a gente vai notar, então? Que muitos, vendo que não conseguiam mais desenvolver a economia dessas empresas, tentam vender suas ações nas bolsas de valores. Ou seja, começa a rolar uma intensidade, uma busca incessante por vender as ações nas bolsas de valores. Só que o grande problema é que, nas bolsas de valores, a gente vai notar também que o livre mercado ele vai agir ali. E aí, lei da oferta e da procura. O que a gente vai ver? Muita gente tentando vender essas ações, as ações vão ficar desvalorizadas, e aí muitas dessas empresas elas vão acontecer o quê? Vão falir. Vão chegar a um valor de mercado zero. Quando essas empresas começam a falir, o maior problema é que elas não vão falir sozinhas. Elas vão falir e vão levar junto delas os bancos. Vão levar os bancos juntos. Por que vão levar os bancos juntos? Porque essas empresas estavam pegando empréstimo. Adoidado.
Obrigado. As empresas falindo, não tem como pagar os empréstimos. Não tem como pagar os empréstimos, os bancos vão falindo junto. Ou seja, todo o sistema financeiro dos Estados Unidos foi à ruína lá em 1929. E aí vem essa propaganda que eu acho, né, triste, mas maravilhosa. Essa propaganda aqui é o grande símbolo da crise de 29. Grande símbolo mesmo. Por quê? Isso aqui, tá? Essa galera, e repara, né? Olha o perfil de quem está aqui, galera. Olha o perfil de quem está aqui com esse daqui. O maior símbolo do American Airlines era a população branca, a família branca, a família tradicional estadunidense. Aqui, quem é que está sofrendo as maiores consequências da crise de 29? Basicamente, a população negra. Então, assim, os maiores afetados, mais ainda, todo mundo foi prejudicado, mas os que saíram mais prejudicados foi a população negra nos Estados Unidos. Isso aqui é uma fila, lá em 1929, de pessoas buscando alimento, buscando doações. E aí, olha a contradição. Na parede, a propaganda do American Way of Life. Embaixo, a gente vê que não era bem assim. Que toda aquela situação gerou todo esse caos. Tinha uma imagem que eu não consigo aparecendo aqui, né, de um cara que estava vendendo um carro, o carro dele, por $100. Isso em 29. Ele estava vendendo o carro dele por $100 porque a crise bateu e aí ele perdeu a empresa dele e agora a única forma que ele tinha de conseguir algum dinheiro naquele momento era vendendo o carro dele. Então, assim, essa situação gerou uma contradição muito grande dentro dos Estados Unidos. Gerou uma contradição para o liberalismo, né? O que os Estados Unidos defendiam em larga escala, a ideia do liberalismo econômico. A forma encontrada de recuperar a economia, ou tentando recuperar a economia dos Estados Unidos, só se deu por volta do ano de 1933. A crise foi em 29, e aí em 30, 29 para 30, teve eleições nos Estados Unidos. Mesmo com a crise, os republicanos voltaram a vencer as eleições, e aí quem assumiu a presidência foi Herbert Hoover. Herbert Hoover não conseguiu resolver a crise, sofreu, né, diversas críticas. Os republicanos sofreram críticas por não terem conseguido resolver a crise, e aí veio as próximas eleições e os democratas venceram através da figura do Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, ele resolveu fazer um plano econômico na qual ele tinha como objetivo recuperar a economia dos Estados Unidos. E aí, para isso, ele vai adotar a teoria econômica do John Maynard Keynes, a ideia do keynesianismo. O que é o keynesianismo? A ideia do estado de bem-estar social, tá? O welfare state. Ou seja, o Estado continua sendo, né, seguindo uma orientação capitalista, mas essa orientação capitalista não tem como característica a não interferência do Estado na economia. O keynesianismo, ele defende a intervenção do Estado na economia em áreas essenciais, em setores essenciais, para evitar que crises como a de 29 venham a acontecer. Então, ele começa a incentivar a interferência do Estado em saúde, transporte, educação, né, nesses sentidos, justamente para, a partir da participação do Estado, fazer com que a economia se desenvolva. É o que a ideia que a gente vê até hoje sendo adotada em muitos países europeus, né, nórdicos principalmente, a ideia do keynesianismo. Né? Geralmente a gente costuma falar, nossa, mas a qualidade de vida na Noruega, na Dinamarca, é maravilhosa. Sim, é maravilhosa, mas por quê? Há uma intervenção do Estado em questões essenciais da sociedade. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente costuma falar que a carga de impostos é muito alta. Então, assim, no Brasil a gente paga muito imposto. E aí eu estava dando aula para uma turma e a turma chegou e falou,
quanto será que... Não, é por isso que o iPhone chega aqui no Brasil muito caro? Aí eu falei, não só por isso, mas também a carga de impostos é alta. Né? Se a gente parar para ver esse iPhone 12 aí que saiu, eu vou chutar aqui um valor, brincando, de 8 a 9 mil reais aqui no Brasil. Se vier menos que isso, eu vou ficar surpreendido. Né? Eu vou ficar realmente surpreendido. Mas acredito que vai vir mais ou menos nessa faixa. Por quê? Tem carga de impostos envolvida nisso também. Mas a carga de impostos existente aqui no Brasil não é muito diferente do que acontece nos países nórdicos, não. Tá? O Brasil não tem a maior carga de imposto no mundo. Ela está na média, que é de 34%, 35%. Então, assim, é bem na média. A questão é que lá a gente vê essa carga de impostos sendo revertida de fato para as questões essenciais da sociedade. O desvio, a questão da corrupção é muito menor que ocorre aqui. Mas nos países nórdicos, nos países da Europa, ainda existe muito forte a ideia do estado de bem-estar social, a ideia do keynesianismo. E é justamente isso que o Franklin Delano Roosevelt adota nos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. Ele faz o plano dele, que é o New Deal. Esse plano tem como principal característica a intervenção do Estado na economia para recuperar a economia dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial, no pós-crise de 29, perdão, para recuperar a economia dos Estados Unidos ali. E como que vai recuperar? Como vai fazer essa intervenção? Criando obras públicas. O Roosevelt entendia que uma das principais formas de recuperar a economia era criando obras públicas, porque através da criação de obras públicas, você gerava uma rede de empregos direto e indireto. Foi algo mais ou menos o que aconteceu, né? Obviamente, gente, guardar as devidas proporções, tá? Na época que o Rio de Janeiro ele tinha virado um canteiro de obra, não sei se vocês vão lembrar, na época do PAN, na época das Olimpíadas, a gente via obra em tudo que era canto do Rio de Janeiro. Né? Isso tem um lado bom, tem um lado positivo, porque você consegue gerar empregos. A questão é que não basta só você gerar empregos momentâneos. Não basta só você gerar emprego nesse momento. A gente tem que observar que tem que gerar emprego, tem, mas tem que se encontrar uma maneira de depois continuar mantendo, né, continuar existindo esses empregos. Coisa que aqui no Brasil, só para a gente pegar como exemplo, não aconteceu muito. Porque muitas empresas, depois que acabaram essas obras, elas não continuaram fazendo mais obras. Então, assim, aquela galera que era empregada, que era emprego de certa forma momentâneo, né, para aquelas obras ali, depois não conseguiram se realocar. E aí, né, ao mesmo tempo que isso aconteceu, o que a gente observou? Que o número de pessoas trabalhando, por exemplo, em aplicativos, né, de transporte cresceu demasiadamente. E teve pesquisas que comprovaram que muitas dessas pessoas, né, saíram desse boom das obras aqui no Brasil e, como não tinham onde trabalhar, foram trabalhar nos aplicativos de transporte. Então, assim, nos Estados Unidos, ele conseguiu recuperar a economia, porque gerou, naquele momento, obras públicas levaram, né, a uma recuperação econômica, e essa recuperação econômica levou ao surgimento de novas vagas de emprego. Então, assim, conforme essas obras iam terminando, a economia estava recuperada e essa galera que trabalhava nas obras, tanto direta ou indiretamente, eram absorvidas pelo mercado de trabalho. Então, assim, a economia dos Estados Unidos, ela conseguiu se desenvolver nesse momento. O grande ponto é que os Estados Unidos ele conseguiu se recuperar, conseguiu se desenvolver economicamente. Isso foi muito bom, isso foi maravilhoso. Porém, a crise de 29, ela acentuou a crise que a Europa já vinha passando desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 25, 26, como eu tinha comentado para vocês, a Europa ela vinha se recuperando. Mas, quando chega a 29, é um tapa na cara da Europa de novo. Eles estavam se recuperando, e aí vem a crise e destrói tudo que eles conseguiram. E é mais ou menos, né, obviamente fazendo um comparativo churro, tá? É mais ou menos algo semelhante ao que as pessoas agora costumam falar sobre a questão da segunda onda da Covid,
né? Falam, geralmente as pessoas costumam colocar, que a segunda onda ela tende a ser pior do que a primeira. Quando a gente está falando dessa questão da economia nos Estados Unidos, da crise na Europa por conta da crise de 29, a segunda onda de crise ali foi pior do que a primeira. Foi pior do que a primeira. Né? Porque, assim, era algo que, de certa forma, não se esperava. Todo mundo imaginava que, após a Primeira Guerra Mundial, a crise viria. Né? Mas, em 29, foi um baque. Não à toa, foi a partir de 29 que o Hitler ele conseguiu ganhar força e conseguiu chegar ao poder na Alemanha. Mas aí é que está. O Hitler ele faz parte do nazismo. O nazismo é um movimento fascista e vai se aproveitar, vai se utilizar da crise econômica que o mundo vai passar naquele momento. Só que, o que é o fascismo em si? Quais são as características do fascismo? É algo que a gente tem que pensar a partir de agora, beleza? Até aqui, galera. Tranquilo? Falei coisa pra caramba. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não? São que horas? São 11 horas, 10h58 e a gente termina 11h25. Temos 25 minutinhos aí, então. Mas vou botar 20 porque eu não dei intervalo. Né? Mais 20 minutinhos para eu falar, que vocês cansarem de mim durante essa semana. Tá? Então agora a gente vai falar sobre o fascismo. E aí o que a gente tem que pensar em relação ao fascismo? Primeiro, a situação da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial, que eu não vou ficar repetindo muita coisa aqui para vocês, porque a gente já falou isso. Mas logo após a Primeira Guerra Mundial, a Europa foi humilhada, porque está totalmente destruída, e também tem os países que sofreram com o Tratado de Versalhes, leia-se a Alemanha. Então há uma situação na Europa de uma forte humilhação e de uma destruição econômica. Acreditava-se que a solução para resolver todos os problemas que a Europa vinha passando no pós-Primeira Guerra Mundial estava nas mãos dos governos locais, estavam nas mãos dos governos daquela época lá então. Só que a gente vai notar que os governos liberais, os governos que estavam no poder nos países europeus, eles não conseguiram resolver a situação. A Europa continuou passando por uma crise, até porque aquela crise não era fácil de se resolver. Não era fácil. Então, assim, eles continuaram vivenciando durante alguns anos com alto nível de desemprego, alto nível de pobreza, de fome, péssimas condições de vida no geral. Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, se gerou uma situação de uma desilusão com o liberalismo. O liberalismo não resolveu os nossos problemas. Não resolveu. Ao mesmo tempo em que o liberalismo não vinha resolvendo os problemas, a gente vai notar que na Rússia, em 21, acaba a Guerra Civil Russa e os bolcheviques conseguem consolidar o seu poder. E aí conseguem fazer com que a Rússia, já se tornando União Soviética, consiga se desenvolver, obviamente, à sua maneira. Obviamente, à sua maneira, mas consegue se desenvolver. O ponto é que com a consolidação da Revolução Russa, com a consolidação dos ideais bolcheviques na Rússia, os ideais bolcheviques não ficam presos só ali. Eles começam a se espalhar por todo o continente europeu. Era natural que isso acontecesse. Principalmente em locais onde a crise estava mais intensa, onde ela estava mais intensificada. Né? Então a gente vai ver um fortalecimento do movimento bolchevique na Itália, a gente vai ver um fortalecimento do movimento bolchevique na Alemanha, através da Rosa Luxemburgo, através do movimento espartaquista. Então a gente começa a observar que pelo continente europeu vai ocorrer uma expansão do bolcheviquismo. E aí é que está o problema, porque se o comunismo se expandisse, isso traria problema para uma grande variedade de grupos sociais. Aqueles grupos que sempre vinham controlando a política e a economia europeia e não queriam perder tudo isso. E ainda tem mais. Os Estados Unidos também não queriam perder isso. Não queria que ocorresse uma expansão dos ideais comunistas pelo continente europeu, porque isso poderia
gerar problemas para o seu modelo econômico. Então, a partir disso, a gente vai começar a observar que vão surgir movimentos fascistas na Europa. Primeiro, como uma resposta à desilusão com o liberalismo econômico, e, segundo, como uma forma de contenção dos ideais bolcheviques. Então, querendo tirar o poder dos liberais, porque entendem que os liberais não fizeram nada para resolver a situação, e também tentando evitar que os comunistas tomassem o poder. E aí começam a surgir os movimentos fascistas disso. E é interessante a gente pensar a partir desses dois aspectos, porque quando a gente pega números do Partido Fascista Italiano, a gente vai ver que grande parte dos partidários do Partido Fascista Italiano eram de jovens. Jovens que estavam desiludidos com o liberalismo, que estavam sem esperança em relação ao futuro deles. Então, entendem que, ao aderir ao movimento fascista, um movimento que vinha defendendo um retorno, né, às glórias, ao período de glória italiano, eles conseguiriam resolver esse problema. Então, assim, começa a surgir aí o movimento fascista. Só que uma pergunta que é extremamente interessante, né, não é tão interessante, mas é interessante porque ela só existe no Brasil. Eu nunca vi essa pergunta acontecer em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil que tem essa novidade. Que se o fascismo ele é de direita ou de esquerda. Nos últimos anos, a internet brasileira, né, que produz diversas informações brilhantes, né, enfim, muitas coisas brilhantes para a gente, vem fazendo questionamento, vem tendo uma discussão se o fascismo é de direita ou de esquerda. Né? Essa discussão, como eu já falei, não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser o Brasil. E um dos grandes argumentos para ter essa discussão, pelo menos para alguns, né, é de que o partido nazista era um partido de esquerda. E aí, por que eles falam que o partido nazista era um partido de esquerda? Porque dentro do nome do partido nazista estava a ideia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, estava lá a ideia de que Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, eles utilizam a ideia de que no nome do partido nazista tem a ideia do socialista. Então, eles associam isso e falam que Hitler era de esquerda. Tal, tal, tal. E aí, por isso, alegam que não só o nazismo, mas o fascismo como um todo era de esquerda. Na realidade, né, isso levou, inclusive, ao ano passado, eu acho, ano retrasado, no máximo, a embaixada da Alemanha no Brasil a fazer um vídeo explicando que o nazismo não era de esquerda, que o nazismo era de direita. Mas as pessoas começaram a xingar a embaixada da Alemanha, dizendo que, na realidade, eles não sabiam de nada, né, que eles que sabiam, que os brasileiros aqui que sabiam que o partido nazista era de esquerda. Mas, enfim, se a embaixada da Alemanha não sabe se algo que aconteceu lá é ou não, eu não sei o que então eles sabem. Mas, enfim, coisa de brasileiro. Eu amo brasileiro. Mas, né, começa a ter essa discussão. O grande ponto é que o fascismo, o movimento fascista, ele é um movimento de extrema direita. Tá? É um movimento que, desde o seu início, ele tem como, né, grande característica a não aceitação do liberalismo econômico, porque ele entende que isso não resolve os problemas, mas entende que o comunismo, que a ideologia socialista, o marxismo como um todo, vamos colocar assim, é um mal para a sociedade. E aí, isso a gente pode observar em algumas entrevistas do próprio Hitler. Em 1923, se não me engano, ele deu uma entrevista a The Guardian, da Inglaterra, no qual ele fala que, na realidade, os marxistas tomaram a ideologia do nacionalsocialismo e que o socialismo não era, né, o socialismo original, segundo ele, não era marxista. Então ele fala, e aí não só na entrevista, mas ele fala em diversos discursos
que o mal do comunismo, que o mal do marxismo deveria ser exterminado da face da Terra. Então, assim, ele defende isso claramente e, além disso, por que ele coloca dentro do Partido Nazista o nome de Partido Nacional Socialista? E por que a bandeira também é vermelha? A explicação é muito simples, a explicação é muito fácil. É justamente para tentar se aproximar da classe trabalhadora, Partido Nacional Socialista da classe dos trabalhadores alemães, e, além disso, né, confundir a cabeça da população em relação ao Partido Comunista. Ou seja, se aproxima da classe trabalhadora, né, e faz uma contraposição aos comunistas. E aí, outra discussão que a gente pode fazer é que, nos países onde a gente observou as ideologias fascistas chegarem ao poder, muitos desses países eles foram financiados, muitos desses movimentos foram financiados por grandes empresas. Então, assim, grandes conglomerados empresariais financiaram a subida de regimes fascistas ao poder no continente europeu. Se a gente parar para pegar o exemplo da Europa, da Alemanha, no caso, perdão, a gente vai ver que a IBM ela apoiou, né, o regime nazista. A Coca-Cola, na época, ela não podia ser vendida na Alemanha nazista, e aí, para ela conseguir dinheirinho da Alemanha nazista, ela vai lá e cria a Fanta. A Bayer, vocês provavelmente já ouviram da Bayer, quando a gente vê algum remédio, se a Bayer é bom, a Bayer também financiou, né? A Ford financiou, né? O Henry Ford, ele é constantemente associado ao nazismo, porque ele tinha, né, um quê de um gostinho pelo nazismo. Tem uma marca aí de moda, não sei agora qual é, gente, não lembro agora, né? Porque essa não é essa na minha área, não. Né? Mas tem uma marca aí de moda que é bem famosona mesmo, mas tem várias aí, não lembro agora, que apoiou, que fez, inclusive, os uniformes nazistas. Não lembro agora qual é. Deixa eu ver aqui se aparece para mim. Não estou achando aqui. Vou botar aqui a reportagem para vocês verem depois. Se eu achar aqui. Não estou achando aqui agora. Mas é uma marca famosona. Uma marca famosona. Criou os exércitos lá, criou os uniformes de algumas instituições nazistas. Então, assim, a gente vê várias empresas apoiando o regime nazista e outros regimes fascistas pelo simples fato de que era extremamente importante evitar que o mal do comunismo, segundo eles, se espalhasse pelo continente europeu. Porque o comunismo ele tinha uma ideologia totalmente diferente da mentalidade existente. Então, assim, a gente começa a observar que, baseado em todas essas características que a gente está colocando, não tem como a gente... Acho que é, Isabela. Acho que é algo bom. Acho que é. Então, não tem como a gente associar a essa ideia de fascismo, tá? À esquerda. E aí, o conceito que a gente pode utilizar ainda, e mesmo assim eu discordo, acho que eu discordo, né? Porque tem uma mentalidade que é a partir do pensamento da Hannah Arendt. Vocês provavelmente já devem ter visto sobre, mas que ela trabalha com o fascismo como uma terceira via ao liberalismo e ao comunismo. Eu discordo um pouquinho disso, né? Mas tenho essas noções assim. Tá? Então, o fascismo ele começa a surgir naquele momento como um movimento de extrema-direita, sendo que ele vai se apropriar de algumas condições existentes naquela época. Quais eram as condições? Declínio econômico, por conta primeiro, da crise pós-Primeira Guerra,
depois por conta da crise de 29, o desencantamento social, ou seja, a falta de esperança quanto ao futuro. Por exemplo, na Alemanha, a taxa de desemprego era altíssima, surge a ideia da expansão do socialismo, a expansão do nacionalismo, todo mundo querendo o seu nacionalismo ferido. Então, eles começam... Isso é um grande problema, vamos colocar dessa maneira, para a democracia como um todo. Por que eu estou colocando isso? Quando a gente vai falar em fascismo, pessoal, a gente não pode entender fascismo só como um movimento que ocorreu, que tenha ocorrido, vamos colocar dessa maneira, na década de 20, na década de 30 do século passado. Porque quando a gente fala em fascismo, a gente fala em fascismo como um fenômeno. E esse fenômeno, ele pode acontecer lá, pode acontecer agora, aqui. Né? É mais ou menos exemplo. E aí, para vocês entenderem, que vocês já devem entender, obviamente, a partir do filme do A Onda, né? A Onda, não é isso? O filme? Né? Eu não lembro agora o nome certinho. A Onda. Ele mostra justamente isso. E, assim, para fugir desse óbvio, eu já falei com vocês, tem outro filme que é melhor ainda, que é o Ele Está de Volta. É um filme da Netflix de 2014, que ele mostra claramente como, hoje em dia, pode surgir um movimento fascista em pleno 2015, 2020. Se não me engano, o filme é de 2014, 2015. Então, assim, mostra como, hoje, ainda pode voltar a ter movimentos fascistas. Porque basta isso daqui, ó. Não só isso, tá? Mas basta, né, características que se associam a estas aqui para você começar a ver movimentos de contestação à democracia. Movimentos que comecem a criar a ideia de um inimigo em comum. Né? De ser necessário um regime forte, um regime autoritário. Não vai defender, eles não defendem a ideia de um regime autoritário, mas defendem a ideia de um regime forte, um regime que vai ser capaz de resolver todos os problemas, de que vai levar novamente o país, a nação ao eixo. E aí, como que eles vão adotar isso no governo? Obviamente, adotando a ideia de um monopólio de poder, completamente ligado às ditaduras. Completamente ligado às ditaduras. Todo regime fascista é uma ditadura. Tá? Todo regime fascista é uma ditadura. Porém, nem toda ditadura é um regime fascista. Beleza? Acho que a gente pode pensar assim para facilitar. Todo regime fascista é uma ditadura, mas nem toda ditadura é um regime fascista. Tá? E aí eles têm essas características de ditadura mesmo, de eliminação da sua oposição, a criação de um inimigo interno. Isso é muito importante, né? A gente entender que os regimes fascistas criam a ideia de um inimigo interno, que você tem que combater esse inimigo interno. Né? A ideia de propaganda, doutrinação é muito importante também. Tem a questão que é essencial, que você acaba com as instituições representativas e as instituições de investigação. Então, assim, dentro do regime fascista existia isso. E eu acho que eu comentei com vocês que, né, o Hitler, tudo que ele fazia era muito bem ensaiado. Né? Nada que vinha da cabeça dele. Então, assim, essas características são características importantes, são características interessantes para a gente pensar em relação ao fascismo. É justamente isso, tá vendo? É justamente isso daí. Enfim, galera, na semana que vem, né, eu falei essas bases para o fascismo em si, né, e na semana que vem a gente vai trabalhar de fato com o nazismo. A gente vai falar de como o nazismo chegou ao poder, porque o Hitler não deu um golpe, o Hitler chegou com o apoio da população, né, a população venerava, exaltava o Hitler, porque ele falava que ia resolver os problemas da Alemanha, ele falava que ia acabar com os judeus, porque eles eram um grande problema, e por aí vai, beleza? Então, na semana que vem, a gente vai ver isso. Por hoje, né, não digo que é só porque a gente falou muita coisa, então, na semana que vem, a gente continua a nossa aula, beleza? Esse material, como eu falei,
já está lá. Eu vou colocar também para vocês os slides, tá? Dessa semana, não é slide dessa semana, é mais slide que tem a ver com a crise dos anos 20. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até agora? Vou falar na semana que vem das divergências, tá? Semana que vem eu falo das divergências. Mas pode-se entender que socialismo é a primeira fase do comunismo, tá? Só para já deixar na cabeça. E fascismo não tem nada a ver com os dois. Mas eu vou deixar as diferenças mais claras na semana que vem, tá? Então, pessoal, por hoje é só. A gente se vê na semana que vem, tá? Continue se cuidando aí. Uma boa semana para todo mundo. E já já o material está disponível. Valeu? O vídeo também, tá? Tchau, tchau, pessoal. Beijo e abraço para todo mundo. Boa semana.